Estamos aqui mais uma vez para começarmos aí mais um estudo da Palavra de Deus, para nos aperfeiçoarmos na Palavra do Senhor mais uma vez. É com muita alegria que nós podemos, e temos o privilégio de estudarmos aí a Palavra de Deus. Então, no dia de hoje, nós continuaremos o estudo da escatologia do livro de Daniel, e espero que a palavra de Deus possa nos aperfeiçoar, nos abençoar nesta linda manhã. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está uma linda manhã de sol, um belo dia, Aí em Manaus, eu não sei, deve estar chovendo. Chovendo? Pois é. Esses são problemas de países de dimensões continentais, Aqui no Rio de Janeiro está um lindo dia de sol, céu azul, aí em Manaus chovendo, Mas isso aí, nada disso vai ser fator para impedirmos de nós estudarmos a palavra de Deus e crescermos no conhecimento da graça do Senhor. Você que vai acompanhar essa lição ao vivo, que Deus também possa de igual modo abençoar a sua vida. E a você que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, pelas mídias sociais da comunidade evangélica Geração da Conquista, uma igreja que se preocupa em estudar a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus. Nós não somos uma igreja denominacional, nós não somos uma igreja que está debaixo de uma denominação, nós estamos debaixo da palavra de Deus. O nosso único interesse é estudarmos a palavra de Deus sem nos colocarmos na caixinha A, na caixinha B, na caixinha C. Então, que Deus possa te abençoar. Você, eu não sei que horas que você vai abrir esse vídeo, se de manhã, de tarde ou de noite, mas você que nos assiste no YouTube, eu peço que você se inscreva em nosso canal, coloque lá o seu comentário, a sua pergunta, porque, como eu sempre digo, quando nós colocamos o nosso comentário e a nossa pergunta, nós olhamos a sua pergunta e aí o que a gente faz? A gente pega aquela pergunta e pode transformar aquela pergunta em um tema para uma lição, em um tema para que nós possamos discutir aqui com você. Então, você aí da comunidade, entre lá, faça comentário, faça a pergunta, porque ela pode se transformar num tema. E você que se assiste no YouTube também, entra, compartilha, se inscreve, comenta lá, e no comentário coloque a sua pergunta, a sua dúvida realmente sobre a palavra de Deus, sobre o tema escatologia, sobre o fim do mundo, aquilo que você gostaria de saber, e se Deus nos der a graça, e o conhecimento, para que a sua palavra possa ser interpretada conforme ela é, nós passaremos aí, então, a discutirmos juntos. Porque, como eu costumo dizer, irmãos, aqui ninguém é o dono da verdade. Aqui não há uma verdade produzida, pelo meu coração ou pelo coração de quem quer que seja. Nós já partimos, para o estudo, entendendo que já existe uma verdade. A verdade é a palavra de Deus, ela já existe, ela já é. A palavra de Deus, ela é em si mesma, Então, partindo desse princípio de que a palavra de Deus ela é inerrante, que ela é atemporal, Partindo deste princípio, nós então estudamos a palavra, olhamos a palavra com carinho e deixamos esta palavra falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Interessante, irmãos, que vamos só pegar aqui fazer um parênteses, porque o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Capítulo 6. Esses capítulos, eles perfazem,
e é isso que é interessante a gente entender, eles perfazem aí, meus amados, um parênteses no meio desse tema escatológico. É importante a gente entender isso. Eu gostaria que você pensasse comigo isso. Quando nós estudamos o livro de Daniel, a gente percebe que, desde o capítulo 2, com o sonho de Nabucodonosor, né, Deus se revela para Daniel e se revela para não somente para Daniel, mas para alguns personagens que orbitam ali a história de Daniel, né? Deus se revela e Deus revela acontecimentos que ocorrerão dentro da história humana, só que esses acontecimentos ocorrerão numa época futura, numa época bastante posterior à época em que Daniel vive. É isso que a gente precisa entender. Então, é revelado a Daniel revelações do tempo presente, né, e do tempo futuro. É isso que é importante a gente entender. Então, é revelado a Daniel, né, é dado a Daniel revelações do tempo presente, da época dele e do tempo no futuro, ou coisas que que vão acontecer no futuro. Da mesma forma como foi revelado a João em Apocalipse. Por isso que Jesus ele faz ele nos chama a atenção em Mateus capítulo 24 para olharmos para o livro de Daniel com bastante carinho. Por quê? Porque nós vamos ver que a partir do capítulo 7 até o final do livro de Daniel, nós vamos ver que é um livro que aponta para esta realidade, para a mesma realidade que nós estudamos em relação a João. Né? Vocês lembram, quando nós estudamos o Apocalipse de João, nós aprendemos que João ele recebeu revelações do tempo presente. Um exemplo dessas revelações do chamado tempo presente. Quando eu digo tempo presente, é do tempo em que João estava vivendo. Então foi dito ali, foi revelado para João, né, ali em Apocalipse, nós estudamos isso lá nas primeiras aulas, né, que ele recebeu revelações do tempo presente, ou seja, do tempo ou da linha de tempo na qual ele era contemporâneo, ele estava participando. Um exemplo disso é a revelação que Deus dá às igrejas, às 7 igrejas ali, né, do Apocalipse. Aquelas 7 igrejas existiam, eram ativas, né? Elas eram contemporâneas a João, ou seja, João estava vivo e aquelas igrejas existiam. E foi revelado coisas a João sobre igrejas que já existiam, ou seja, as chamadas revelações presentes ou revelações do tempo presente. Da mesma forma, foi revelado para João revelações do tempo futuro, revelações relacionadas a quê? Relacionadas ao Apocalipse, ao fim dos tempos, à manifestação do anticristo. Isso aí são chamadas revelações do tempo futuro. Da mesma forma, meus amados, foi revelado para Daniel. Daniel recebeu revelações do tempo presente através do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, nós vemos ali que Nabucodonosor sonha com a estátua onde a cabeça de ouro representava o quê? O Império Babilônico, ou seja, era um império que estava acontecendo, historicamente falando, na época em que Daniel estava vivendo. E, logo a partir daí, logo a partir das outras partes da estátua, né? O seu peito, seus braços, seu ventre, seu quadril, seus pés, suas pernas e seus pés, representam o quê? Eventos que ocorrerão depois, ou seja, eventos futuros, tanto próximos quanto distantes. É isso que a gente precisa entender. Então, o livro de Daniel, ele é escatológico nesse sentido. Tá, irmãos? É nesse sentido, é por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Por quê? Porque o que Deus faz? Deus, ele
ele pega acontecimentos, né? Acontecimentos da história humana e tipifica esses acontecimentos para as revelações no futuro. Tá ok? Então ele pega ali a estátua, né, de Daniel, e ele explica a estátua, e a gente viu que os pés, que eram uma mistura, os pés da estátua, que eram uma mistura de ferro junto com barro, aquilo dali significa o império do anticristo, a pedra, né? Que também está na mesma visão, a pedra tirada sem o auxílio de mão humana e jogada aos pés da estátua e destruiu toda a estátua a partir dos pés, a partir do império do anticristo. Essa pedra é Jesus, essa pedra se transforma numa montanha, que significa um reino que não mais terá fim. Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Então, amados, é importante a gente entender isso, tá? Olhar para a Bíblia com perspicácia, olhar para a Bíblia com inteligência, olhar para a Bíblia deixando a Bíblia interpretar a própria Bíblia, né? Não olhar a Bíblia querendo adaptá-la às nossas posições ou querer adaptar a Bíblia à nossa visão de mundo, não. Nós é que temos que deixar a nossa visão de mundo, nós é que temos que deixar o nosso pensamento se render àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não negocia aquilo que ela prega, aquilo que ela ensina. A Bíblia, ela não se adapta. A Bíblia, ela é. Amém, amados? Então vamos continuar lendo. E dentro desse, antes, porém, dentro desse ínterim, nós temos o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Interessante, se você ler o capítulo 3, 4, 5 e 6, você vai ver que esses capítulos não tratam de revelações escatológicas. É interessante isso aí. Não trata de revelações escatológicas. Trata, sim, de eventos contemporâneos à vida do profeta Daniel. Ou seja, trata de eventos que ocorreram naquele tempo presente. Entretanto, perceba que desde o capítulo 3 até o capítulo 6, a gente vai ver uma reação de dois impérios. O Império Babilônico, né? A gente vai ver a reação, a reação e a relação. Coloca a sua cabeça para funcionar. A reação e a relação desses dois impérios com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus ensina e com os seus servos. Né? Nós vimos, só para recordar, nós vimos no capítulo 3, né, que o Império Babilônico, através do rei Nabucodonosor, ele estabelece um reino, ele estabelece uma lei, obrigando todos a prestarem um culto. Então, o Estado babilônico, aquele Estado ali, aquele governo babilônico, ele estabeleceu uma lei obrigando que todos adorassem a uma estátua construída pelo rei Nabucodonosor. 3 rapazes, os 3 amigos de Daniel, desobedeceram esta lei, ou seja, eles ficaram à margem desta lei, né? E aí eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, Deus os livrou de lá, né? Mas o importante é o quê? O importante é a gente perceber o quê aí? A gente perceber a reação, meus amados, dos impérios ou dos sistemas de governo ou das estruturas de governo relacionados à palavra de Deus. O capítulo 3 nos leva a uma reflexão sobre como nós devemos agir diante de leis estabelecidas pelo governo que contrariam a palavra de Deus, né? E aí nós lemos aí o verso, vou ler novamente, que é um verso muito bonito.
Daniel, capítulo 3. A partir do verso 16. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, meus amados, o capítulo 3, ele nos fala de uma reflexão, nos fala do fato de que o crente precisa se posicionar diante, muitas vezes, de uma estrutura governamental que se coloca contra os princípios da palavra de Deus. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma lei, né, que quando se tocasse os instrumentos, todos tinham que se ajoelhar e adorar, prestar culto a uma estátua que Nabucodonosor havia construído. Eles não, sob pena de serem jogados na fornalha de fogo ardente, ou sob pena de morte. Né? Eles não se ajoelharam, eles se posicionaram. Então, amados, o capítulo 3 significa exatamente isso. O capítulo 3 significa ou traz a ideia de posicionamento. O crente precisa se posicionar, né? Levando isso para a realidade escatológica, nós precisamos nos posicionar, amados. E isso vai ser exigido de nós. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Por que, pastor, isso vai ser exigido de nós? Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Né? Não vamos nos esquecer que nós estamos estudando a escatologia de Daniel. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 8. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, isso vai ser exigido de nós também, queridos. Vai ser exigido de nós, né, o quê? Vai ser exigido de nós que nós nos posicionemos diante de um governo que ainda vai acontecer. Na época de Daniel, era o governo babilônico. Na época do governo do anticristo, vão ser instituídas leis, vai ser instituído um compêndio legal, este compêndio legal, esta realidade jurídica, vai ser incompatível com os princípios da palavra de Deus, com os princípios da fé cristã. E aí o crente vai precisar se posicionar, porque a Bíblia diz que todos adorarão a besta, a sua imagem, né? Todos prestarão culto, todos estabelecerão uma relação espiritual com a besta, menos os seguidores de Jesus. E por conta disso serão presos e serão mortos. Ok? Então, a gente precisa ter bastante isso claro. O Apocalipse, meu amado, não é como nós estamos vivendo nesses dias, não. O Apocalipse para o crente vai ser um momento, vai ser um período difícil, né? A escatologia vai ser um período de dificuldade para nós cristãos, porque nós precisamos nos posicionar. Hoje já temos que fazer isso. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que está se avultando, daquilo que está se preparando aí, se construindo, né? Isso a gente viu no capítulo 3. No capítulo 4, nós vimos, né, o princípio do capítulo 4 que nós estudamos é que Deus,
ele é o Senhor da história. Amém, queridos? Deus é o Senhor da história, né? O sonho de Nabucodonosor, aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? O sonho da árvore que chega até os céus. Eu não vou refazer a aula passada aqui, né? Você assiste o vídeo anterior, mas ali ele tem um sonho e esse sonho diz que ele é um rei muito poderoso, mas ele é revelado a ele que ele vai perder o juízo, que ele vai ficar 7 anos vivendo como um animal, comendo grama, dormindo ao relento, né? Ele vai perder toda a sua glória, e depois dos 7 anos, a glória dele vai ser restabelecida. Isso por quê, meus irmãos? Por quê? Qual é o princípio? Qual é o grande ensinamento? É que Deus é o Senhor da história. Os reis, as lideranças, né, que surgem, ou as lideranças, os governos que ainda vão surgir no planeta Terra, né, eles não estão fora do controle de Deus. Tem muito crente que acha que não, Satanás é que comanda esse mundo. Não, né? Quem comanda todas as coisas é Deus. As coisas acontecem para o cumprimento do propósito de Deus. Lógico que a gente precisa entender que existe a vontade determinativa de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deus permite certas coisas, mas Deus também determina certas coisas. E tudo é direcionado pelos propósitos de Deus. Esta é a grande lição do capítulo 4, né, que nós aprendemos na aula passada. Capítulo 5, então. Abra sua Bíblia aí, capítulo 5. Vamos ler o texto? Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no meu reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais atemorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim,
o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretações e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios encantadores à minha presença para lerem essa inscrição. E me disseram o seu significado, porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente no pescoço. E será o terceiro em importância no meu no governo do meu reino. Até aí, né? Até aí, porque a gente só vai ficar com, por enquanto, por hora, com as palavras de Belsazar. Então, amados, perceba que, a despeito, eu vibro, amados, assim, eu fico muito feliz ao ler a palavra de Deus, porque se você lê a palavra de Deus, como a revelação ela se propaga na Bíblia, né? É um sentido maravilhoso, e é esse sentido que eu quero que você perceba comigo. Quem era Daniel no reino de Nabucodonosor? Né? Vocês lembram das aulas passadas? Pô, Daniel era um homem tremendo. Daniel era o governador da província da Babilônia e chefe de todos os astrólogos e chefe dessa rapaziada toda. Os amigos de Daniel, eles tinham altos cargos na administração da província da Babilônia, e Daniel, ele era o chefe da província da Babilônia. Isso no reino de Nabucodonosor, né? E por que isso? Porque Daniel, ele era uma pessoa especial. Daniel, ele fez a história dele. Daniel era uma pessoa conhecida na época de Nabucodonosor. Só que, meus amados, uma coisa a gente não pode se iludir, e eu vejo isso muito claro na Bíblia. Quando Belsazar agora exerce o reinado, Daniel é um homem esquecido. Belsazar nem sabia quem era Daniel. Interessante, né? Esqueceu totalmente Daniel. Né? Se você notar, ele faz um banquete, e um banquete para muitas pessoas, né? A Bíblia diz que era para 1000, era só a nobreza, 1000 de seus nobres estavam ali naquele banquete, né? E num ato de afronta ao rei, num ato de descaso com Deus de Israel, ele manda pegar os utensílios sagrados, aqueles utensílios, os cálices, os utensílios sagrados que eram utilizados no culto, né, do templo, quando existia o templo de Jerusalém, eram utilizados no culto, na prestação de culto, nos sacrifícios. Então, aqueles utensílios sagrados, ele mandou trazer tudo para o palácio, ali para o banquete onde ele estava promovendo aquele banquete, e eles começaram a usar aqueles utensílios que eram sagrados para o culto judaico, né? Ali naquele banquete, que era um banquete com certeza permeado, regado a muita comida e a muita bebida e a muita prostituição, a muita depravação comportamental. No determinado momento daquele banquete, você leu comigo, surge uma mão, dedos de uma mão,
de forma miraculosa, e aquela mão começa a escrever. E perceba, amados, que a mão ela surge num local especial do palácio. A Bíblia ela coloca isso aí. No local mais iluminado do palácio. Ou seja, a mão, essa mão que começa a escrever, né, algumas coisas no reboco da parede ali do palácio, ela aparece no local onde todos tinham acesso. Todos podiam olhar e ver facilmente aquele local, porque era o local mais iluminado do palácio. E aí ele começa esta mão, que logicamente, né, é Deus promovendo isso. Deus, de forma miraculosa, começa a fazer algo tremendo ali naquele local, escrevendo na parede do palácio, e o rei, então, fica extremamente assustado. A Bíblia diz que os joelhos batem um no outro. Olha só, ele fica... E ele aos gritos, ou seja, estava ali um ambiente descontraído, um ambiente... Estava todo mundo bebendo, estava todo mundo, vamos colocar entre aspas, né, feliz, estava todo mundo alto, estava todo mundo, né, alegre ali, e de repente este ambiente se transforma num ambiente de desespero, num ambiente de pavor, patrocinado pelo próprio rei, o rei Belsazar. Ele fica extremamente perturbado, com medo. A Bíblia diz que seu rosto fica pálido. Ele fica com um medo muito grande daquilo dali, né? E se você continuar lendo, o medo dele foi tão grande que ele foi um medo contagiante. Os seus nobres também ficaram com medo daquilo dali, porque a Bíblia diz que não somente o rei, mas os nobres também começaram a gritar, né? E interessante, amados, que ele então chama ali os astrólogos, né? Ele chama ali os adivinhos, chama ali os sábios da Babilônia, e ele pede para aqueles sábios interpretarem aquele sonho. Não conseguem. Não conseguem. E aí, aos gritos, né? Ele desesperado, e agora? Poxa, quem é que pode fazer isso aqui? Quem é que pode resolver esse problema? Meu Deus, os sábios não conseguem. Os nobres também começam a compartilhar desta preocupação e ter a mesma reação que o rei. E aí, meus amados, a rainha-mãe, né? A rainha-mãe fala, olha, levanta a hipótese. Mas o relatório que ela fala, a partir do verso 10, olha aí, a partir do verso 10. Por que eu falo que Daniel foi esquecido? Interessante, né? Daniel foi esquecido. Olha só. Verso 10. Tendo a rainha-mãe ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, ou seja, estava todo mundo gritando, meu irmão, não era só o rei, não. Os gritos do rei e dos seus nobres. Entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nome é o chefe dos magos, encantadores, dos atores, dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretações e resolver os enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Então perceba, meus amados, que por que Daniel foi escrito? Foi esquecido. Você vê pelo relato da rainha-mãe. A rainha-mãe teve que dizer, olha, na época de seu pai, na época de seu predecessor, o rei Nabucodonosor, existia um homem com essas características, muito sábio, tal, explicou tudo. Por quê? Porque o rei Belsazar não sabia dessas capacidades de Daniel. Isso nos traz, meus amados, isso me fez lembrar, por isso que é importante a gente ter uma visão holística da Bíblia, né? Ou seja, a visão do todo da Bíblia. Né? Quando eu leio essa passagem do capítulo 4, da fama de Daniel, porque Daniel aqui, no rei Nabucodonosor, ele era um cara famoso, era um cara que era conhecido, era um cara que era considerado.
né? Ou seja, no capítulo 4, Daniel ele era administrador da Babilônia. No capítulo 5, logo em seguida, ele é um homem esquecido. Isso me faz lembrar aquilo que está escrito em Eclesiastes, né? Quando Salomão diz assim: uma coisa eu percebi, né? E muito me perturbou. Um homem sábio é logo esquecido, mas um rei tolo muitas vezes é lembrado. Então, meus amados, perceba que não espere, é isso que é interessante, meus amados, nós como cristãos, nós não podemos ficar esperando reconhecimento, nós não podemos ficar esperando do mundo, meus amados, reconhecimento, é, gratidão, é, é, relacionamento com o mundo. Porque, a despeito do que eu e você possamos fazer de bem para o mundo, por sermos cristãos, por sermos servos de Deus, nós estamos fadados ao esquecimento. Pelo mundo, nunca por Deus. Deus nunca se esquece de nós, mas o mundo se esquece de nós, porque o mundo não está ligado aos nossos princípios. É isso que é importante a gente entender. A gente vê aqui que Daniel, mesmo sendo um homem fantástico, mesmo sendo um homem extremamente capaz, mesmo sendo um homem que revelava sonhos, mesmo sendo um homem que resolveu os problemas, ou os grandes problemas, ou as grandes angústias do reinado anterior, no reinado atual, ele era um homem esquecido. Então, meus amados, se isso acontecer conosco, nós não podemos ficar tristes. Lógico, é normal que nós venhamos a questionar sobre esta transição, sobre esta situação. Mas não espere do mundo reconhecimento. Não espere do mundo gratidão. Não espere que o mundo vá reconhecer que aquilo que nós pregamos é a coisa certa. Porque só quem reconhece a nossa pregação são aqueles que são chamados por Deus e tocados pelo Espírito Santo e aceitam a palavra de Deus para as suas vidas. Isso é uma grande lição. Por quê? Porque a gente tem que entrar no mundo escatológico, na realidade escatológica que se apresenta diante de nós, com essa consciência. Nós somos cristãos. Então, a relação nossa com o mundo sempre vai ser o quê? Uma relação conflitante. Não da nossa parte, mas o mundo. O mundo não nos aceita. Eu vou repetir. O mundo não nos aceita. O mundo não aceita os nossos valores, os nossos princípios, porque são os valores e os princípios de Deus. A partir do verso 13, nós vemos, então, Daniel sendo levado à presença do rei Belsazar. Acompanhe aí na sua Bíblia. Assim, Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é iluminado, que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Olha só. Acabei de saber. Ele não sabia disso. Soube, né? Quer dizer, o Nabucodonosor sabia, várias pessoas sabiam, mas o rei esqueceu de Daniel. Por isso que eu estou falando, Daniel era um homem esquecido nessa época. E aí o rei continua, verso 15. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disserem o seu significado, porém, eles não conseguiram. Mas eu soube, olha só, de novo. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. No governo do reino.
Perceba, meus amados, então, que é proposto para Daniel. Daniel era um homem esquecido, né? Daniel era um homem que não era considerado nessa época. Daniel estava à margem, né? E aí surge a oportunidade de Daniel voltar a ser o que ele era antes, lá com Nabucodonosor. Olha, você vai ser o terceiro no meu reino. Eu vou te vestir, vou te dar honra, vou te dar riqueza, e você vai ser o terceiro. É só você interpretar isso para mim. Olha só, meus irmãos, e agora? Poxa, eu vou voltar a ser reconhecido, eu vou voltar. Mas, meus amados, olha só a reação de Daniel. A reação de Daniel nos revela os verdadeiros valores da vida cristã. Tem muito crente, meus amados, que está procurando isso. Está procurando reconhecimento, está procurando fama, está procurando riqueza, está procurando posição dentro de uma sociedade corrupta. Daniel não procurava nada disso. Daniel procurava simplesmente servir ao Senhor. Olha só o que é que ele diz assim. Então, verso 17. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o significado. Ponto. Interessante, né, irmãos? Um homem esquecido prefere continuar esquecido, mas com Deus. Né? É isso que a gente precisa entender, meus amados. Está lendo? Você está percebendo isso na Bíblia? Né? Você está percebendo essa riqueza? Né? Não espere, olha só, o mundo ele pode oferecer coisas para você, né? Ou como o mundo pode oferecer acordos para você, como o rei Nabucodonosor propôs um acordo lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego em relação à adoração à imagem lá. O mundo pode propor acordos para você, pode propor pode propor estabelecer realidades, né, financeiras, realidades materiais para você, mas nós temos que nos posicionar como se posicionou Daniel. Então, Daniel, verso 17. Então, Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro, porque esse aqui eu não sou movido por isso. Eu não estou correndo atrás disso. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o significado. Então, amados, que nós possamos ser assim. Nós precisamos ser assim, né? Nós precisamos ser assim, né? Se você olhar lá para Apocalipse, abra lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vai lá para o capítulo 7. A partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria são de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? E de onde vêm? E de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no seu trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu gostaria que você abrisse também em Apocalipse capítulo 19. Vá lá para Apocalipse capítulo 19, por favor. 19 não, 20. Abre aí no Apocalipse capítulo 20. Vi desceu dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre um selo sobre ele, para assim impedir de enganações até que se terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Até aí. Então, meus amados, perceba que no momento escatológico, no transcorrer escatológico, né, nós precisamos ter a mesma posição que Daniel. Não, olha, não tenho interesse nos presentes desse mundo, não tenho interesse nas estruturas desse mundo, não faço acordo com os princípios de Deus, não negocio os princípios de Deus. Então eu digo para você, não negocie os princípios de Deus. Porque na época do anticristo vai ser proposto negociação, vai ser proposto ajustes, vai ser proposto uma adaptação dos seus princípios aos princípios do anticristo. E você, como cristão, vai dizer assim: não, os meus princípios eu não negocio, porque os meus princípios não são meus, são os princípios contidos na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Aquela grande multidão somos nós, são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles de lá, de Apocalipse capítulo 20, que vão reinar com Jesus durante 1000 anos, somos nós, aqueles que passaram pela grande tribulação e não não adoraram a besta, não receberam a marca, não adoraram o anticristo, né? Esses ressuscitarão e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, meus amados, nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender que a gente precisa estar separado da realidade do mundo, assim como Daniel estava, ao ponto de ser esquecido. Pode ser lembrado, né? Daniel foi lembrado aqui. Ele está sendo lembrado porque surgiu uma necessidade. Foi proposto para ele prêmios. Foi proposto para ele acordos. Ele rejeitou. Não, pode dar para outro. Eu só vou interpretar aquilo que o senhor está pedindo para mim. Mas eu não estou interessado. Eu não vou fazer isso por causa dos presentes. Amém, queridos? Nós possamos ser assim. Amém? Não negocie os seus princípios. Vamos continuar? Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo, eu estou lendo Daniel, capítulo 5, a partir do verso 18. Daniel, capítulo 5, a partir do verso 18. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade.
Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca o poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Interessante, hein? Guarda esse versículo. Guarda esse versículo. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou Uparsim, também pode ser. Mene, Mene, Tekel, Uparsim ou Parsim. Este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os teus dias e o teu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Interessante, né, meus amados? Veja que antes de Daniel revelar o que estava escrito ou o que fora escrito pela mão, ele contextualizou a revelação. É como se Daniel falasse assim para o rei: olha, eu vou revelar para o Senhor o que está escrito. Mas eu não só vou revelar o que está escrito. Eu vou dizer para o Senhor também o porquê isso foi escrito. E essa é a grande lição, meus amados. Esta é a grande lição que nós precisamos entender no dia de hoje. Perceba que Daniel, a partir do verso 18, ele começa a contextualizar. Ele vai falar de Nabucodonosor. Ele vai falar daquilo que aconteceu com Nabucodonosor, né? Ele vai falar da grandeza do reino de Nabucodonosor. Vai falar que todos tremiam e temiam diante de Nabucodonosor. Vai falar do poder de Nabucodonosor. Mas, entretanto, ele vai falar assim: olha, mas
mesmo sendo tudo isso e tendo tudo isso, Nabucodonosor, ele passou por uma experiência. Ele passou por uma experiência com Deus. Deus tirou de Nabucodonosor o seu trono, Deus tirou de Nabucodonosor a sua sanidade, Deus tirou de Nabucodonosor a sua dignidade. E durante 7 anos, ele viveu como um animal, comendo grama, né? E como um louco dormia ao relento. E ele falou assim: essa situação, ela permaneceu até Nabucodonosor reconhecer aquilo que eu falei para os irmãos, que é a principal lição do capítulo 4. E essa lição do capítulo 4, ela está no verso 21, no finalzinho do verso 21, que diz assim: até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Isso precisava ser reconhecido por Nabucodonosor. E aí, quando isso foi reconhecido por Nabucodonosor, o seu reino foi restaurado. Amém, queridos? Então, essa é a principal lição. É como se Daniel falasse assim: olha, isso aconteceu com o seu predecessor, com o rei que foi antes de você, porque ele precisava reconhecer que Deus ele coloca no trono dos homens quem ele quer, conforme ele quer, a pessoa que ele quer para cumprir os propósitos dele. Isso precisa ser reconhecido, né? E essa história, ela era de amplo conhecimento de todos. Pastor, por que o senhor diz isso? Verso 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Então perceba, querido, escuta aqui, ó. Belsazar, ele sabia de toda essa história. Era de pleno conhecimento de Belsazar o que aconteceu com Nabucodonosor, o porquê que aconteceu, o que aconteceu com ele depois do reconhecimento dele. Então, tudo isso, toda esta lição de relacionamento, de construção de relacionamento com Deus, é isso que é importante a gente entender, meus amados, porque muitas vezes nós criamos uma expectativa errada em relação às pessoas, né? Tem muita gente igual Belsazar. Eu vou repetir. Tem muito Belsazar por aí, meus irmãos. Tem muito Belsazar que conhece todas essas histórias aqui, ó. Tem muito Belsazar que conhece todas essas histórias aqui, mas eles não são capazes de reconhecer Deus como Senhor de suas vidas. Então, não é somente, meus amados, conhecer a palavra de Deus, é reconhecer e se submeter à palavra de Deus. A ponto dessa submissão, olha só, a ponto dessa submissão gerar na nossa vida uma transformação de comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque olha só o que é que diz a Bíblia. Não sou eu, não, olha. Ao contrário. Olha só. Vou ler o 22 de novo. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ou seja, você sabia toda a história. Você sabia de tudo. Mas, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus,
mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste aos deuses de pedra, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem entender. Não glorificaste o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras na inscrição. Então, meus amados, não é só reconhecer, não é só conhecer a Bíblia, mas é reconhecê-la como palavra de Deus de tal forma que ela gere em nós pensamentos e comportamentos transformados. O grande erro de Belsazar foi o fato de conhecer a história de Nabucodonosor, como eu e você agora conhecemos, e mesmo conhecendo a história, mesmo conhecendo a lição principal do capítulo 4, que eu já falei para vocês qual é, e Daniel refalou, redisse, reeditou novamente que no capítulo 5, a principal lição, né, que é de que Deus ele comanda a história, Deus ele coloca no trono quem ele quer, Deus é Deus e é o único Deus. Essa é a lição, esse é o reconhecimento. Mas isso precisa gerar, meus amados, porque olha só, conhecer simplesmente a palavra de Deus sem um comportamento transformador não vale nada. Vou repetir. Conhecer a palavra de Deus sem ter um comportamento transformado não vale de nada. E é isso que Daniel falou aqui para Belsazar. E, meus amados, a gente precisa disso, a gente precisa começar a cultivar na nossa história um comportamento transformado. Um comportamento que seja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Um comportamento que venha cultivar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos nos apropriar dos princípios contidos na palavra de Deus. Porque não adianta, meu amado, você afirmar que é crente, afirmar que é servo de Deus, mas não ter um comportamento de servo de Deus. Está entendendo isso? Não adianta você dizer, não adianta você falar, porque tem gente que engana a si mesmo. Por isso que quando Jesus Cristo vier, o próprio Jesus vai falar isso. Poxa, Senhor, né? Jesus falou assim, olha, naquele dia vão ter pessoas que vão chegar para mim, isso é Jesus falando, e vão falar assim, mas Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome expulsamos demônio, e aí Jesus vai falar, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, meu amado, não é sinal. Escuta, crente. Escuta, crente. Não é experiência com sobrenatural que vai te abalizar a ser um verdadeiro cristão. Não é somente a experiência com o sobrenatural. É se essa experiência com o sobrenatural vai gerar em mim, em você, um comportamento transformado. Isso é muito sério, meus irmãos, é a grande lição do capítulo 6. Porque nós vamos precisar disso, meus amados. Nós vamos precisar ter em nossa mente esse comportamento transformado. A gente vai precisar ter. Sabe por quê? Porque o comportamento transformado cultiva aquilo que nos transforma. Vou repetir. É o comportamento transformado que cultiva aquilo que nos transforma. Né? Nós precisamos exercitar a nossa fé, mas ninguém exercita a fé somente na contemplação, não. Você exercita a fé no comportamento. Então, eu e você,
Nós precisamos ser como Daniel. Amém, queridos? Essa é a grande lição do capítulo 6. Daniel, ele foi sério. Olha, você conhecia a história, você sabia o que está... É como se Daniel estava falando assim, olha, você sabe o que está escrito aqui, né? Você viu a experiência dos outros, você conhece a experiência dos outros, mas o seu comportamento não abaliza os princípios contidos na palavra de Deus. Meus amados, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós defendemos, com aquilo que e da forma como vivemos, com as associações que fazemos, com as alianças que construímos, porque é isso que nos define. Não vá pensar que é outra coisa, não. É isso que nos define. Belsazar estava num banquete. Até aí, tá, tudo bem. Quantos banquetes Nabucodonosor deve ter feito? O problema não foi isso. Se você ler aí, eu já li contigo. O problema é que lá na mente de Belsazar, Belsazar falou assim, rapaz, pega lá aqueles cálices lá. São bonitos, são cálices de ouro. Ah, mas alguém poderia ter dito para ele assim, olha, mas são cálices, são elementos, são instrumentos, são objetos de culto, são objetos relacionados a culto ao Deus dos hebreus e tal. Sabe o que é que ele falou? Ah, tô nem aí, traz para cá e nós vamos utilizar, vamos rebaixar, vamos profanar. Tem muita gente profanando o que é sagrado, meu amado. Cuidado. Saiba fazer distinção entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. Eu vou repetir. Saiba fazer distinção daquilo que é profano, daquilo que é sagrado. Belsazar não soube fazer essa distinção, ou ele, de forma rebelde, que é a melhor colocação, por rebeldia, ele optou profanar aquilo que é sagrado. E hoje tem muita gente profanando a igreja, hoje tem muita gente profanando a Bíblia, a palavra de Deus, hoje tem muita gente profanando o nome de Jesus. Tem muita gente profanando coisas sagradas. Tem muita gente profanando os princípios contidos na palavra de Deus. E nós, como servos de Deus, nós não podemos aceitar isso. Nem que a gente vá para o esquecimento, como estava Daniel. Mas nós não podemos aceitar isso. E quando formos chamados à razão, como Daniel foi, devemos ser claros diante daqueles que nos inquirir sobre a nossa fé, como diz lá em Pedro, esteja pronto para ser inquirido sobre a razão da sua fé. Isso está escrito na Bíblia. Você está pronto para ser inquirido sobre a razão da sua fé? Você está pronto para, se alguém perguntar sobre a razão da sua fé, você está pronto, você está firme, você está fundamentado na palavra de Deus para dizer o porquê você segue esses princípios? Essa é a grande questão. Porque se nós não estamos prontos, fatalmente cairemos, fatalmente poderemos nos comprometer como se comprometeu Belsazar e profanarmos aquilo que é santo. Meus amados, nós não podemos profanar aquilo que é santo. Nós não podemos profanar a cruz de Cristo, a palavra de Cristo, a igreja de Cristo. Tem muito líder religioso aí dizendo que a gente tem que reinterpretar a Bíblia, que a gente tem que ressignificar a Bíblia. Tem muita gente dizendo aí que o evangelho é inclusivo. Tem muita gente dizendo aí várias coisas. Mas, meus amados, não fique com aquilo que as pessoas estão dizendo. Fique com aquilo que a palavra diz. Eu vou repetir. Coloca isso no seu YouTube, no seu Instagram, né, nas suas mídias sociais. Eu não vou ficar com aquilo que as pessoas dizem. Eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Você possa ficar assim. Verso 25.
E aí a gente vai ver a conclusão. A gente vai ver o que aconteceu com Belsazar. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias, o teu reino, os dias do teu reino, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e será entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, meus amados, nós possamos nessa manhã entender a grande lição do livro de Daniel, capítulo 5. Qual a grande lição de Daniel, capítulo 5? A grande lição de Daniel, capítulo 5, é que não basta conhecer a palavra de Deus, não basta conhecer as experiências espirituais do outro, porque se as experiências espirituais dos outros, ou se a palavra de Deus não é capaz de fazermos distinção entre o que é profano e o que é sagrado, de nada vale conhecer a experiência dos outros ou conhecer a própria palavra de Deus. A palavra de Deus precisa gerar em nós comportamentos transformados. Nesta manhã, você possa ter o comportamento transformado. Que nesta manhã você possa saber o que é profano e o que é sagrado. O que não é de Deus e o que é de Deus. O que é sagrado, o que é de Deus você apropria para si. Você não negocia isso. O que é profano não pertence nem a mim, nem a você. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que Deus possa completar o sentido da sua palavra em seu coração. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, um abraço aí, né, para vocês, que vocês possam ter sido abençoados por essa palavra. No próximo domingo nós veremos a grande lição de Daniel na cova dos leões, né? Por quê? Porque a partir do capítulo 7, nós vamos mergulhar, nós vamos fazer uma imersão, né, escatológica, porque a partir do verso do capítulo 7, nós vamos ver somente princípios escatológicos. São os sonhos de Daniel, os sonhos dos 4 animais, os sonhos do bode e do cordeiro, a revelação do anticristo e da forma como ele vai operar nos capítulos 9, capítulo 10, né, e capítulo 11, e um vislumbre da segunda vinda de Cristo e alguns princípios da segunda vinda de Cristo contidos no capítulo 12. Então, se prepare, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. A comunidade evangélica Geração da Conquista, um abraço, que vocês possam ter um dia abençoado em nome de Jesus. Merialba, Alain Barbosa, Marlene Farias, Luciene Duarte, Zuleide, Cristiane e Gisele Frota foram os que nos ouviram online. Deus possa abençoar vocês também, tá bom? Que Deus possa estar com vocês, com todos vocês, amém? Um abraço aí a todos e nos encontramos na próxima live. Não se esqueçam, todos vocês, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que você ama, para que a palavra, não é a palavra do pastor Renato, não, meus irmãos, é a palavra de Deus, que a palavra de Deus compartilha para que a palavra de Deus possa tocar no coração das pessoas e elas, assim, entregarem suas vidas para Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Tchau, tchau. Até o próximo domingo.